É meio estranho um designer gráfico escrever, mas eu percebi que é mais estranho, poucas pessoas elas ficam loucas, elas não entendem, elas precisam classificar, né? O que aconteceu foi que, se no começo eu sofria um pouco com isso, eu fui fazer um livro tentando esconder o designer, ou fazendo, eu separava, chegou um ponto que eu falei, putz, dane-se. A ideia do Céu Azul, uma vez eu estava na internet, eu estava lendo uma... Isso acho que foi ano passado. Eu estava lendo uma matéria... Não, eu entrei num portal de notícias, aí tinha assim... Conheça as 5 características do Batman que podem ajudá-lo a evoluir no trabalho. Aí eu falei, puta, não dá pra acreditar, né? Porque o Batman é o Batman, né? O Batman não existe, né? Eu pensei, não, Batman, como pode? A que ponto as coisas chegam, né? Eu não entrei para ver quais eram as 5 características do Batman, então eu fiquei um mês coletando, entrava nos portais e coletava só as manchetes, eu não lia as manchetes, só coletava as manchetes, desde que elas não tivessem sessões bizarras, elas tinham que estar numa sessão séria. E pensei que alguém podia discutir essas manchetes. E aí eu pensei num casal, tem assunto, tem que ter assunto, então é uma terapia para eles terem assunto. Só que as conversas no fim começam discutindo essas coisas e terminam cada jantar por eles tentando discutir algum tema, vida, morte, dinheiro, amigos, e eles não conseguem. Eles discutem as notícias sempre na mesa de jantar, então tem os dois na mesa de jantar conversando e o filho tá lá, o personagem que deveria lembrar o leitor o mal-estar daquilo. No Céu Azul eu achei interessante desenhar uma criança desenhando. Então eu ilustro como uma criança de 7 anos desenhando. E eu achei que seria interessante fazer uns desenhos horríveis de uma criança de 7 anos que não é um talento artístico. Então cada discussão dos pais é ilustrada pelo Alisson. Esse livro eu tentei tomar um cuidado, se eu consegui, eu não sei. Mas ele tem alguns elementos que podem levar a leituras muito bestas. Primeiro, a ideia de que assim, a culpa é toda da mídia. Então esse é um risco, acho que é o maior risco do livro. Então eu tento não fazer isso. E o outro são os desenhos, porque são uns desenhos não muito edificantes, né, o desenho do Alisson. Então tem o risco de falar assim, tá vendo, coitada dessa criança, tá sendo estragada pelo mundo, pelos pais, pela mídia, por tudo, e essa criança está virando um assassino. Na verdade, para mim, o Céu Azul nada mais é do que um olhar sobre o mundo de hoje com o diagnóstico de falência múltipla dos órgãos. E eu falei, seria legal, dentro dessa ideia, colocar nas aberturas como se a editora estivesse vendendo anúncios dentro do livro. É claro que vai ter gente que, primeiro, vai achar que é sério, vai achar que a editora, nossa, que absurdo que eles fizeram isso, uma coisa tão independente, eles estão se vendendo. Mas acho que um pouco a graça é essa, né? Eu usei recursos tipográficos para dar tons de diálogo e tons de quem está falando. Então, por exemplo, tem um capítulo em que o marido chega bêbado. E aí tudo que ele fala tá com o entreletra espremido, que não dá para entender nada. Ou eles começam a discutir, então os diálogos estão um em cima do outro. Para o Céu Azul, o que eu pensei, falei, é um pouco a coisa do desconforto. Claro que eu quero que a experiência de ler seja uma delícia, mas que tivesse um pouco de sujeira escoando. E aí a gente testou várias coisas aqui, e o que a gente conseguiu com o melhor resultado foi areia. Então a gente cola areia manualmente. Ele é todo uma areia de verdade, areia. Se você vai ler, você vai abrir, vai cair areia em você. Mas não muita areia. É uma metáfora do livro, né? Você pega e você fala, mas o que está acontecendo aqui, né? Que coisa meio... E aí legal, na verdade a ideia é essa, né? Eu acho que assim, de que interessa fazer uma coisa que as pessoas todas estão super acostumadas e acham, tá legal, que divertido.